E aí, pessoal, é o seguinte, ontem eu fiz uma postagem no Instagram, que está aqui, ó, sobre a resposta do Eu Acredito Podcast ao Paulinho, cara. Na verdade, ele respondeu um inscrito e eu fiz a postagem. Já dá pra chamar de arregão Paulo de Vicenzo, ou Vicenzo, né, que é o Paulinho do canal, no entanto. A resposta dele foi o seguinte, a pergunta, na verdade, foi essa. Aceite o debate com ele, cada um leve as suas provas para ver quem está certo, quem tá certo. E aí ele respondeu: não debato com caluniadores e inimigos da igreja de Cristo Jesus. Ficou claro aqui uma regada, porque a desculpa, meus amigos, eu vou até... O vídeo vai ser respondendo exatamente em cima da resposta dele, porque ele chama de caluniadores e inimigos da igreja, que é a forma que ele vê. E a pergunta é: por que ele fez questão de eu estar no canal dele há algum tempo atrás? Eu não tenho razão de dizer que esse cara é um baita hipócrita. Está afirmando agora, exatamente. Ele já me via como caluniador, como inimigo da igreja, mas queria hypar em cima dos meus inscritos. E hoje que o canal dele está, né, lá com, não sei se chegou a 300, enfim, deu uma crescidinha só com curva de rio, só pastor mal acabado, pastor que não tem moral. E com os cortes acabou tendo um certo prestígio, não por ele, porque se você for olhar os cortes dele falando, é uma lástima. Os cortes são gerados pelos convidados que vão lá, que na maioria das vezes são homens que se dizem pastor, mas no fundo não tem comprometimento nenhum com o que Cristo, com o que eles dizem viver e pregar. E diante disso aqui veio muitos comentários, e aí ele, como não consegue se controlar, acabou postando também, fazendo uma postagem. Me mandaram um corte aqui, acho que foi postado no próprio canal dele, né? Esse corte aqui, acredito que é na comunidade lá. Ele tentando dar uma lacradinha, cara, mas ao mesmo tempo arrumou pra cabeça, porque, olha só, ele fez a postagem que alguém comentou na postagem dele, que está aqui, e ele faz o recorte e posta no YouTube achando que ia dar uma lacrada. E escreve o seguinte: seguidores dos santos, entre aspas, né, youtubers, que moral essa gente tem para corrigir igreja e pastores? Cara, o cara é tão sem noção que ele pega o corte de um comentário de alguém aleatório que provavelmente não gosta dele e atribui isso a eu aqui, que falei dele, o Paulinho, no entanto, que provocou por um debate até agora, pelo que entendemos, arregaram. E a pessoa comenta o seguinte: você é um lixo, Fábio. Com essa risada de bocó. Vai sair, espírito maligno! Fica passando pano para falso pastor que chama a igreja de pocilga. Lixo é você. Para quem não viu, teve um corte aí de um pastor que chamou a igreja de pocilga. A igreja é minha, enfim. Esse nível de pastores que o Flávio diz que são homens de Deus, cara. E ele faz esse comentário achando que ia, né, abafar na sua comunidade. E olha o que alguém foi lá e respondeu: você fica postando essas bobagens, vai acabar com a imagem do seu podcast. O cara dando um conselho de amigo. Faça o seu trabalho para o reino, o que não edifica, você ignora. Agora olha como que ele tratou a pessoa, cara. A comunidade é para isso mesmo que você chama de bobagem. Para outros é apenas informação do que está acontecendo nos bastidores. Abraço. E para ele é uma forma de colocar para fora a sua indignação contra tudo que ele mesmo está provocando. Esse cara não tem... E teve um outro comentário lá debaixo da própria postagem dele que diz o seguinte: Fábio, eu, assim como muitas pessoas, admiro o seu trabalho. Por favor, apenas prossiga seu trabalho sem olhar para esse tipo de gente que quer te destruir. Não é que querem destruir, é que ele próprio se autodestrói, e não é de hoje. É que vocês não sabem o que acontece nos bastidores da vida desse cidadão aí, meus amigos. Não são cristãos, o tipo de conteúdo e debate que você traz, somente cristão entende. Cristão é falar demais, né, cara? São alienados. Mas é esse tipo de comentários aqui, cara. Mas a verdade é que enquanto nós aqui, os outros canais de denúncia, estamos comprometidos em denunciar os abusos religiosos,
Esse podcast está empenhado em proteger os abusadores. Mas hoje eu vou abrir para você entender qual é o objetivo, qual é o propósito por trás desse podcast. Por isso eu peço que você deixe o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo é importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro conteúdo do vídeo de hoje. Meus amigos, vamos falar sério a respeito desse assunto, porque teve algumas pessoas que falaram: ô Zay, você precisa mostrar para os seguidores, porque o cara está claro que está tentando desmerecer o trabalho do Fuxico, o teu trabalho. Só que eu nunca me preocupei com isso, cara. E como hoje é domingo, eu não tinha nada para fazer, estava programado para não fazer nada hoje, eu pensei, por que não gravar um vídeo falando o que eu acho, o que eu vejo a respeito desse podcast do Eu Acredito. O que poucas pessoas têm percebido é que esse podcast tem servido de abrigo emocional e midiático de líderes religiosos que estão passando uma vida ou estão vivendo crises na sua existência. Eu conheço algumas figuras ali, meus amigos, que, pelo amor de Deus, não serviriam nem para ser chamados de homens, quanto mais homens de Deus, mas estão tendo oportunidade nesse podcast. E o apresentador, meu amigo, é quase que uma obra-prima da dissimulação. Uma fala mansa, parece ser equilibrado, espiritual, quase que um monge da comunicação cristã. Mas por trás desse tom suave, meu amigo, tem uma estratégia cirúrgica e venenosa. Basta você ter um pouquinho de discernimento que você vai sacar isso. E se você tem discernimento, já sacou. O objetivo é deslegitimar as denúncias. Em outras palavras, confundir o público e blindar os líderes espirituais. Pode ver, esse que eles acusam, no entanto, é exatamente isso que tentaram fazer. E sem contar que o apresentador, cara, é um baita de um mentiroso. E a lógica apresentada é sempre a mesma ladainha. Pra você entender, tipo assim, vamos olhar o lado bom do adúltero, porque ele pecou no momento que estava em crise. Ele pode, aquela velha, né? Ele pode ter errado, mas quem somos nós para julgar ele? E volta e meia ele solta também, né? É muito fácil apontar o dedo para alguém, mas ninguém está interessado em mostrar o amor. E nesse último ele até saiu com uma, mas não tem ninguém que presta para essa gente. Nesse meio que você tá, meu amigo, não. Sempre com esse tipo de discurso, né, de reconciliação para apagar o fogo das denúncias. E o tom da paz é uma verdadeira maquiagem da sujeira que o sistema tenta esconder. Enquanto as vítimas choram, lamentam, né, escondidas, esse dito apresentador está lá entrevistando, né, os abusadores sobre a luz dos holofotes e dando evidência para essa turma. Verdadeiro canalha do evangelho. Enquanto os fatos apresentados em denúncias gritam, ele está lá distribuindo meias verdades com uma voz mansa e um ar de conselheiro espiritual com aquela cara de paisagem. Por quê? E você engolindo, cara, que esse tipo de gente aí é de pessoas preocupadas com o reino. Pelo amor de Deus. Se você não se convenceu ainda, cara, eu vou te dar aqui exemplos de manipulação feita por ele. Por exemplo, quando pastores são denunciados, apresentado provas, né, fatos, e as denúncias aparecem pelos escândalos reais, ele não entra no mérito. E já teve pessoas denunciadas que foram lá ser entrevistadas por ele, ele não tocou no assunto. Com esse discurso de que errar é humano, estamos aqui para falar o lado bom da pessoa. Sempre com aquela ideia, né, de questionar o lado bom. Mas que lado bom, cara? Se tem vítimas. E tem pastores que foi nesse podcast que deixaram vítimas arrasadas. E eu não posso me calar diante disso. E muita gente ainda dando prestígio para um podcast desse, para um cara desse, cara. Sem comprometimento algum com a verdade, com a ética, com a moral, a qual ele diz, né, ter. Mas ao mesmo tempo se desfaz diante do que todo mundo está percebendo. E todo mundo que eu digo, pessoas que têm
pelo menos 2 neurônios na cabeça. Essa questão até que foi denunciado aí através do canal do Paulinho, basta você ir no Reclame Aqui, digita lá o nome da empresa que ele faz, né? Apareceu aí agora pessoas, até ele fez postagem dizendo que não tem vítimas de golpe, né? Da qual ele faz propaganda. Mas dá uma pesquisada lá no Reclame Aqui, coloca o nome da empresa a qual ele divulga para você ver o tanto de pessoas reclamando. Mas o que ele sabe fazer? Correr para uma narrativa de perseguição. É perseguição, é perseguição. É inveja, né? Até a esposa desse cidadão mandou uma mensagem para mim. Pelo amor de Deus, cara, sabe de nada, inocente. E quando o cerco aperta, geralmente nós é que somos os usados por Satanás e eles são os perseguidos. Mas o reduto de falsos profetas, que o podcast deveria se chamar, né? Em vez de se chamar podcast Eu Acredito, deveria chamar podcast dos falsos profetas. É um reduto de falsos profetas ali. Dá pra você escolher a dedo qual que você quer ouvir. E pessoas com a ficha suja. Mas o culpado é sempre quem está denunciando, né? A exposição dos fatos que fizemos, né, nos canais de denúncia, acaba virando aí falta de amor, né? Esse povo não tem amor, não tem ninguém que preste. E os escândalos expostos por nós, denunciantes, na boca desse cidadão, vira um processo de Deus na vida do ungido. O cara consegue a proeza de distorcer a Bíblia que ele diz acreditar como um verdadeiro advogado de defesa espiritual a quem não merece defesa. Mas ele tenta. Esses dias até estavam lá citando Davi para justificar adultério, citam Jesus para exigir misericórdia e citam apóstolo Paulo para exigir silêncio diante de corrupções eclesiásticas. E a parte que Jesus vira à mesa, eles acabam ignorando, né? Agora, a parte que a Bíblia é bem clara, onde tem profetas confrontando líderes em praça pública, eles passam por cima. Espírito maligno! Sem contar a ironia no nome do podcast. Eu acredito. Eu acredito em quê? Porque em justiça não é, meu amigo. Em verdade, muito menos. Aparentemente está claro que existe o tal eu acredito em um jogo de influência, no poder da imagem, no pacto silencioso entre líderes que se protegem entre si e têm a oportunidade de se defenderem, mentirem num podcast que pra mim, velho, só curva de rio. Um programa, cara, que teria tudo para ser de sucesso, mas se tornou um lugar onde o escândalo é valorizado, as feridas das vítimas são ignoradas e o que vale é preservar, né, a aparência de um reino, ou um reino de aparência. E se você se levantar para questionar, que até nem foi ninguém que, por incrível que pareça, essa treta toda começou com o Paulinho, eles provocando. Entraram na onda de outro youtuber e, cara, arrumaram pra cabeça. Porque os processos agora vão pipocar pro lado deles também. O Paulo vai processar. E se você resolve questioná-los ou denunciá-lo, né, como o Paulinho fez, confrontando, eles logo partem, né, para a ideia de que são rebeldes, feridos, não têm ministério, não são homens de Deus, ninguém presta pra eles. Mas sabe de uma coisa, cara? O que esse senhor do podcast e a turma que participa desse grupo, né, que tem uns 4, 5 que sempre estão ali presentes, são os sócios, na verdade. Eu digo sócios aqui porque estão figuras carimbadas, estão todo mês ali. Afinal, o cara precisa pagar, né, o aluguel da mesa. O que mais essa gente não suporta é pessoas que não se dobram pro jogo deles, pessoas que não se vendem e pessoas que não têm rabo preso. Porque eu fui lá e falei na cara que ele era um hipócrita e eu não faço parte desse meio religioso. Estou aqui para potencializar a voz e a indignação de pessoas porque eu fui lá do meio e hoje eu tenho a coragem de dar a cara a tapa. Não sou covarde ao ponto de sentar numa mesa e ficar passando pano para um para outro com medo de ser julgado de qualquer forma. Não, estamos aqui com a cara limpa, me julgue como quiserem, invente o que quiserem. E é exatamente isso que esse tipo de gente não suporta. Pessoas que não se dobram ao jogo deles. E é por isso que os canais de denúncia incomodam, e incomodam bastante, porque não há maquiagem bíblica aqui diante do que a gente apresenta. E eu mais uma vez deixo o alerta. Desconfie de quem fala manso quando o certo era estar gritando, denunciando.
Desconfie de quem pede calma diante de abusadores. Desconfie de alguém que chama silêncio de sabedoria, enquanto que o que está em jogo é a justiça. Esse podcast nunca, até hoje, nunca revelou fé, e sim aliança com prostitutos, abusadores religiosos, aliança com pastores lobificados. E afirmo para você, de Deus não tem nada. Eu encerro o vídeo por aqui dizendo mais uma vez, cuidado, se você ainda está preso em discursos ao nível desse podcast, onde tem um discurso manipulador, né, dentro dessa bolha chamada religiosidade, eu digo para você, cuidado, porque o próximo enganado pode ser você. E você que está afim, talvez, interessado em ir dar uma entrevista para ele, toma cuidado, porque esse programa, podcast, eu acredito, está calando grito de socorro de pessoas que foram abusadas, traídas. Esse podcast tem crescido em cima de vítimas. E não estou aqui falando vítima só para compadecer você, não. Dá uma analisada nas figuras carimbadas que estão se apresentando ali constantemente que você vai entender o que eu estou falando. Um lugar que deveria ser um local de reflexão, de entrevistas, que trouxesse algum benefício, abrisse o olho de alguém, que fizesse as pessoas enxergar as coisas de uma melhor forma, virou simplesmente um palanque para justificar escândalos de figurões do meio gospel. E como eu disse, o líder foi pego traindo, vamos olhar o coração dele. O outro desviou o dízimo, né, para enriquecimento próprio, ninguém pode tocar, ninguém sabe. Cara, é uma verdadeira palhaçada. Encerro por aqui, deixe seu comentário embaixo, me segue nas demais redes sociais e desejo a todos vocês um ótimo domingo, uma ótima semana também.